Você já parou para pensar em como as cicatrizes do passado podem ser mais do que apenas marcas de dor? E se eu te disser que aquelas feridas profundas, aquelas memórias que parecem pesadas demais para carregar, podem ser responsáveis por algo muito maior? Algo que vai além da compreensão comum? Se você está aqui, é provável que já tenha sentido essa sensação incômoda de não entender o propósito das adversidades que enfrentou na infância. Talvez você tenha crescido ouvindo coisas que nunca deveriam ter sido ditas, vivendo situações que nenhuma criança merece viver, ou sofrendo em silêncio enquanto tentava dar sentido ao caos ao seu redor. E agora, adulto, ainda busca respostas. Por que essas experiências precisavam acontecer? Será que elas têm algum propósito? Eu sei que pode soar estranho no início pensar que os momentos difíceis podem ser preparativos para algo maior. Mas acredite, há uma sabedoria oculta nas nossas histórias pessoais que muitas vezes só conseguimos enxergar quando paramos para olhar para trás. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Olhar para os traumas da infância, por mais dolorosos que sejam, podem ser os primeiros passos de uma jornada espiritual que molda quem você é e quem você está destinado a se tornar. Não estou dizendo que o sofrimento é algo bom, longe disso, mas ele pode ser um portal, uma porta de entrada para uma força interior que talvez você nem desconfiasse que existia. Esse tipo de reflexão não é fácil. Muitas pessoas evitam pensar sobre o passado porque dói, porque remexe coisas que prefeririam manter guardadas. Mas se você está disposto a continuar aqui comigo, quero lhe fazer um convite. Um convite para abrir sua mente e coração para algo diferente. Para encarar essas memórias não como inimigas, mas como guias silenciosos que podem iluminar seu caminho. Neste canal, falamos sobre autoconhecimento, espiritualidade e a jornada de pessoas que sentem que há algo maior esperando por elas. Se você se identifica com isso, inscreva-se. E se quiser compartilhar sua história ou reflexão, deixe um comentário. Sua história pode ajudar alguém que está buscando respostas, assim como você. Agora, antes de seguirmos adiante, quero deixar algo claro. Este vídeo não é sobre minimizar ou romantizar o sofrimento. É sobre reconhecer que, às vezes, o universo tem maneiras misteriosas de nos preparar para missões maiores. Traumas não são sinais de fraqueza. Pelo contrário, eles podem ser os tijolos com os quais construímos nossa fortaleza interior. Quando olhamos para trás, muitas vezes percebemos que a infância foi um período cheio de aprendizados intensos. Não apenas aqueles que vêm das lições ensinadas na escola ou pelos pais, mas também os que surgem das situações difíceis que enfrentamos sem ter muitas ferramentas para lidar com elas. Você já parou para pensar que, em meio ao caos, estava desenvolvendo habilidades que seriam fundamentais mais tarde? Talvez você tenha crescido em um ambiente onde precisava se adaptar constantemente às mudanças de humor de alguém próximo, aprendendo a interpretar sinais invisíveis para evitar conflitos. Ou talvez tenha vivido momentos de solidão, e nesse espaço silencioso, começou a criar um diálogo interno profundo consigo mesmo. Essas experiências moldam algo muito maior do que simplesmente uma personalidade resiliente. Elas constroem uma força espiritual quase indescritível. Essa força não aparece de forma óbvia no início. Ela é como uma semente plantada em solo duro, crescendo devagar sob condições desafiadoras. Quando uma criança enfrenta dificuldades repetidas, ela começa a desenvolver mecanismos de sobrevivência, formas de proteger seu coração e sua mente. Às vezes, esses mecanismos parecem negativos quando adultos, como isolamento ou hipervigilância. No entanto, o que muitas pessoas não percebem é que esses mesmos mecanismos podem ser transformados em superpoderes quando canalizados de maneira consciente. Por exemplo, aquela sensibilidade extrema que fazia você sentir as energias ao seu redor pode ser polida e transformada em intuição aguçada, uma ferramenta poderosa para navegar pelas complexidades da vida adulta. Outro aspecto importante é que durante a infância somos obrigados a encontrar maneiras de nos reconectar com o mundo. Isso pode acontecer através da imaginação, da arte, da natureza ou até mesmo de pequenas conexões humanas genuínas.
Muitas pessoas que passaram por traumas relatam que, em seus momentos mais sombrios, encontraram conforto em algo maior do que elas mesmas, seja uma ideia, uma crença ou até mesmo uma sensação de pertencimento ao universo. Esse sentimento de conexão, mesmo que tênue no início, pode ser visto como uma predisposição para a espiritualidade. É como se, em meio à dor, você tivesse sido convidado a olhar além do que está à vista, buscando respostas que vão além do físico e do imediato. E aqui está o ponto crucial. Essas experiências não foram acidentais. Sim, elas doem, sim, elas deixam marcas, mas elas também preparam o terreno para algo maior. Quando você começa a entender isso, percebe que sua jornada não foi aleatória. Cada obstáculo, cada lágrima, cada momento de incerteza contribuiu para formar a pessoa que você é hoje. E essa pessoa é capaz de coisas extraordinárias. Sua força espiritual não nasceu do acaso. Ela foi forjada nas chamas dos seus próprios desafios. Agora que começamos a entender como os traumas da infância podem ser vistos como forças impulsionadoras, é hora de olhar para o processo pelo qual muitas pessoas passam ao reconstruir sua identidade. Quando você cresce cercado por dificuldades, é comum desenvolver uma espécie de máscara para se proteger. Essa máscara pode ser um escudo emocional, uma personalidade adaptada ou até mesmo uma falsa sensação de controle. No entanto, conforme avançamos na vida, essa mesma máscara começa a pesar. E é nesse momento que muitos percebem que precisam desmontar o que construíram para acessar sua verdadeira essência. Esse processo de desconstrução não é fácil. Exige coragem para encarar as partes de si mesmo que foram escondidas ou ignoradas por anos. Talvez você tenha se tornado alguém que evita conflitos porque aprendeu desde cedo que era mais seguro ficar em silêncio. Ou talvez tenha desenvolvido padrões de perfeccionismo como uma forma de compensar a falta de validação no passado. Independentemente de quais sejam suas estratégias de sobrevivência, elas agora estão prontas para serem revisitadas. E aqui está o segredo. Quando você decide enfrentar esses mecanismos internos, algo incrível acontece. Você começa a perceber que essas feridas antigas carregam lições valiosas sobre quem você realmente é. É como se cada pedaço de dor fosse uma peça de um quebra-cabeça maior. Ao juntar essas peças, você começa a ver um quadro completo, um mosaico de força, resiliência e sabedoria. Esse processo não tem data para terminar. Ele é contínuo, fluido e transformador. Muitas pessoas relatam que, ao olhar para trás, conseguem enxergar como suas lutas ajudaram a moldar valores profundos, como empatia, compaixão e determinação. Elas percebem que, embora tenham sido feridas, também foram escolhidas para aprender algo único sobre o ser humano e sobre o universo. E aqui entra um ponto crucial. Reconstruir o eu interior não significa apagar o passado ou fingir que tudo está bem. Pelo contrário, é abraçar as cicatrizes como parte integrante da sua história. É entender que cada lágrima derramada, cada noite em claro e cada momento de dúvida foi um tijolo na construção da pessoa que você se tornou. Quando você aceita isso, algo mágico acontece. Aquelas partes suas que antes pareciam quebradas começam a brilhar com uma luz própria. Elas se tornam fontes de poder, não de fraqueza. Essa jornada de reconstrução também é profundamente espiritual. Muitas pessoas que passam por esse processo relatam sentir uma conexão mais forte com algo maior do que elas mesmas. Seja através da meditação, da oração ou simplesmente da contemplação da vida, elas começam a perceber que seus traumas não foram apenas lições pessoais, mas também oportunidades para se alinhar a um propósito maior. Isso não significa que o sofrimento foi planejado ou desejado, mas que ele pode ser transcender e transformado em algo significativo. Antes de falarmos sobre o futuro e os passos que ainda estão por vir, é fundamental parar por um momento e honrar o progresso que você já realizou. Sim, você leu certo. Progresso. Talvez você não tenha percebido isso até agora, mas o simples fato de estar aqui, lendo ou assistindo este conteúdo, já é uma prova de que você avançou muito mais do que imagina. Muitas pessoas que enfrentaram traumas na infância
carregam consigo uma sensação constante de que nunca fizeram o suficiente, de que sempre poderiam ter ido mais longe ou se esforçado mais. Mas quero que você entenda algo importante. Sua jornada não precisa ser perfeita para ser valiosa. Honrar seu progresso significa reconhecer todos os momentos em que você escolheu seguir em frente, mesmo quando tudo parecia pesado demais. São aqueles dias em que levantar da cama foi uma vitória silenciosa, ou aquelas vezes em que você escolheu não desistir, mesmo quando a voz interior sussurrava que seria mais fácil desistir. Cada pequena decisão, por menor que pareça, contribuiu para trazer você até aqui, e isso merece ser celebrado. Não com fanfarra ou aplausos, mas com um profundo reconhecimento interno de que você é forte, resiliente e capaz de muito mais do que pensa. Muitas vezes, porém, negligenciamos nosso progresso porque estamos focados no próximo obstáculo ou no próximo objetivo. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo, sem nos dar conta de que já percorremos uma distância enorme. Quando você começa a olhar para trás e a valorizar as pequenas vitórias, aquela vez em que decidiu pedir ajuda, aquele momento em que abriu seu coração para alguém confiável, ou até mesmo aquela decisão de dar um passo de cada vez, percebe que esses momentos são os verdadeiros marcos da sua jornada. Além disso, honrar seu progresso também envolve em aceitar que está tudo bem não ter todas as respostas agora. Você está em constante evolução, e essa é a beleza da vida. Assim como uma planta que cresce ao seu próprio ritmo, você também está florescendo aos poucos, mesmo que algumas partes ainda estejam em desenvolvimento. Isso não é motivo para frustração, é motivo para gratidão. Cada folha nova que brota, cada raiz que se aprofunda é uma conquista. E sabe de uma coisa? Esse processo de reconhecimento não apenas fortalece sua autoestima, mas também amplia sua conexão espiritual. Quando você para admirar o caminho que já percorreu, percebe que há algo maior guiando seus passos. Pode ser uma força universal, uma energia divina ou simplesmente a sabedoria intrínseca da vida. O que importa é que você começa a sentir que não está sozinho nessa jornada. Há algo ou alguém que caminha ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, antes de seguirmos em frente, faça uma pausa mental agora. Respire fundo e pense em pelo menos uma coisa que você superou ou conquistou até aqui. Pode ser algo grande ou pequeno, óbvio ou sutil. Reconheça isso. Diga a si mesmo: eu fiz isso. Eu cheguei até aqui. Essa simples atitude pode mudar completamente sua perspectiva e te dar forças para continuar avançando. Se você chegou até aqui, provavelmente já começou a sentir algo diferente dentro de si. Talvez seja uma sensação de reconhecimento, como se as palavras deste vídeo estivessem ecoando verdades que você já sabia, mas ainda não tinha nomeado. Ou talvez seja uma nova chama de esperança, uma centelha que ilumina um caminho que antes parecia envolto em sombras. Seja qual for a sensação, quero que saiba que ela é válida. Você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo que também estão começando a entender que seus traumas podem ser mais do que apenas marcas de dor. Eles podem ser convites para algo maior, a jornada dos escolhidos. Os escolhidos não são heróis perfeitos ou pessoas imunes ao sofrimento. Pelo contrário, eles são aqueles que decidiram transformar suas cicatrizes em pontes. São pessoas que, mesmo com medo, escolheram seguir em frente. Elas entendem que sua força espiritual não é um dom dado por acaso, mas algo conquistado através da luta, da dor e da coragem de continuar. E você pode ser um deles. Não porque alguém disse que você deve, mas porque algo dentro de você sente que essa é a sua verdadeira essência. O futuro que te aguarda depende de como você decide enxergar o presente. Se você escolher ver seus traumas como preparativos para algo maior, estará abrindo portas que antes pareciam trancadas. Cada passo dado com intenção, cada momento de reflexão e cada decisão consciente vai moldando o próximo capítulo da sua história. E lembre-se, essa jornada não precisa ser feita em silêncio. Compartilhar suas experiências, aprender com os outros e buscar apoio são partes fundamentais desse processo.
Ninguém precisa enfrentar isso sozinho. Quero reiterar algo importante. Este canal existe justamente para apoiar pessoas como você, para oferecer perspectivas, inspirar reflexões e criar um espaço onde todos possam se sentir parte de algo maior. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e acompanhe os próximos conteúdos que vamos compartilhar. E claro, deixe seu comentário abaixo. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio, crescimento e transformação. Agora, quero deixar uma provocação que pode mudar a forma como você enxerga sua trajetória. E se tudo o que você viveu até aqui fosse apenas o começo? E se suas cicatrizes fossem, na verdade, mapas que apontam para um destino extraordinário? Pense nisso por um momento. Cada desafio, cada lágrima, cada superação carrega em si pistas sobre quem você é e quem você pode se tornar. O que você faria com essa possibilidade? Como usaria essa perspectiva para moldar o próximo passo da sua jornada? A escolha é sua e o futuro está sempre pronto para responder à energia que você decide colocar nele. Essa ideia não precisa ser apenas uma reflexão momentânea. Ela pode se tornar uma bússola viva, guiando suas decisões diárias, suas conexões com os outros e sua relação consigo mesmo. Quando você começa a ver sua vida dessa maneira, percebe que cada obstáculo é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. E isso muda tudo. Se algo aqui te tocou, te fez refletir, compartilhe com a gente. E não se esqueça, se inscreva no canal. Juntos continuaremos nossa evolução. Até o próximo vídeo.